Vamos começar. André, acho que só antes de abrir, só vou dar aqui um oi para todo mundo, para que a gente está super feliz aí com a adesão e a entrada de vocês. E agradecer, né, a confiança, porque eu acho que no fundo é isso, né? Uma relação de confiança aí nos trabalhos, de que a gente pode construir algo junto. Tô vendo a Fê aqui, já antiga parceira aí, projetos. Muito feliz quando ela me falou, tô de volta aqui na Bela. Eu falei, que bom, vamos voltar a fazer, acho que no passado, ali somente como associada, ali a gente fez parte de um projeto tão bacana que a gente começou a desenhar, né, com Minas, ali Minas de Ouro, e tenho certeza que a gente tem um monte de oportunidade para construir junto com vocês, muita coisa que a gente pode trabalhar aí, acho que o Gilberto chegou. Então, só dizer como a gente está feliz aqui com a chegada de vocês, acreditando muito no que a gente vai construir ao longo de 2023, 2024. Isso aí, Rodrigo, quer comentar alguma coisa? Senão a gente dá sequência aqui. Acho que o Gilberto conseguiu. O seu áudio estava aberto, Gilberto, fique à vontade. Mas eu queria só agradecer. Foi, como a Marina colocou, foi aos 45 do segundo tempo. A gente tá muito feliz com vocês estando aqui. Eu falei até para a Marina que é o segundo destino nacional capital que participa com a gente. Antigamente nós tivemos outra capital. A Marina Figueiredo me passou essa informação e o André, mas atualmente vocês são a primeira capital a estar, a única capital a estar com a gente, atuando diretamente com a Brastor. Isso é motivo de alegria, porque BH tem a sua relevância, a gente sabe que muitos associados trabalham com vocês, né? E agora esse momento da gente unir esforços e aproximar e gerar novas experiências. E feliz de ver a Fê também. Nos conhecemos e trabalhamos muito tempo atrás aí. Não vamos falar os anos, né, Fê? Porque já faz tempo. Mas bom saber que vocês estão aí montando, tendo um time muito bacana aí na promoção e no marketing, e agora conhecendo outra parte da equipe também. Isso aí. Bom, gente, da minha parte, preciso contar também para vocês que é muito legal ver a Bela Tour aqui dentro da Brastoa. Por uma coisa que a gente não, um depoimento não só Brastoa, tá, associação, mas eu vejo também isso compartilhado com as operadoras que trabalham com o nacional, que é o carinho que todo mundo tem por Belo Horizonte, não apenas por Minas Gerais como estado todo, mas por Belo Horizonte e até pelo trabalho de vocês também. A gente já fez aqui junto com vocês em tempos passados atividades como Minas de Ouro, eventos em Belo Horizonte com apoio da Belo Tour. E sabe quando o trabalho sempre fluiu, sempre deu tudo certo, sempre tudo aconteceu, sem querer desmerecer ou comparar com outras as secretarias de turismo e outros destinos, mas sempre foi muito bom trabalhar com a Belo Tour. Então, assim, a gente, na hora que chegou para mim aqui, que a Belo Tour entrar, o sorriso foi de orelha a orelha, porque realmente, não só a gente aqui como equipe Brastoa, mas às vezes até com os operadores, mesmo quando a gente está falando de destinos nacionais, falei, e sabe, e BH, o que BH vai fazer? Vai ter alguma ação, vai ter um treinamento, vai ter alguma ação junto com o BH? Então, assim, acho que é legal contar isso, principalmente para vocês que estão nos bastidores como a gente, o carinho que não apenas o destino, mas que a instituição Belo Tour tem aqui no nosso trade. Isso a gente sabe que é um trabalho de construção de anos que vocês vão dar continuidade aí agora. Então, André, e parabéns. se minha memória não estiver me traindo, a gente tinha uma ação com eles planejada para 2020, um dos nossos eventos para acontecer com vocês na pandemia, né? E aí, por conta da pandemia, a gente não conseguiu ali realizar dentro ali os eventos que a gente tinha e ficou ali um gostinho aqui do que como que a gente reativa isso para seguir e fazer alguma coisa, né? A gente vai falar um pouquinho até dessa parte de eventos, a gente vai dar uma geral aqui nas atividades que a Brastor executa, para ver onde vocês podem absorver melhor e como a gente pode trabalhar em conjunto. E a parte de eventos presenciais também está aqui, a gente vai falar um pouco no final, a gente está olhando com muito cuidado, muita cautela para o retorno dos eventos presenciais, mas é algo que a gente vai abordar aqui também. Como eu falei, a gente está gravando aqui essa reunião para depois compartilhar com vocês no link do YouTube, que todo mundo pode assistir. E tem uma apresentação que eu vou projetar aqui para vocês, que também vai seguir para todo mundo em seguida, tá? Para falar um pouquinho desse geral da Brastoa. Quer ver? Acho que o Gilberto ia entrar para falar alguma coisa, né? Que eu não sei se ele fica até o final, é isso? Eu só queria te pedir essa gentileza, Marina, Vamos. André e Rodrigo, né, Carlos, Bora. todo mundo. É porque o Gilberto, eu sei que ele tem uma outra agenda, então ele não vai poder ficar o período todo conosco. Aí é só para ele fazer uma fala com vocês aqui também. Gilberto? Pessoal, vocês me escutam? Sim. Pessoal, desculpa, né? Primeiro,
Aí, deixa eu só dar um mute aqui. Aí deu. Primeiro, meu computador pediu uma atualização aqui do Zoom e depois não estou conseguindo abrir o áudio, abri no celular. A Marina quis entrar com essa reunião. Quando ela me pediu a reunião, realmente eu já tinha uma outra. Então, peço mil desculpas, mas eu pedi a ela que não desmarcasse diante da importância e da necessidade que eu acho que Belo Horizonte, né, tem de estarmos mais próximos, né, à Brastoa, para que a gente consiga projetar e planejar ações conjuntas. A Marina, né, é uma aquisição nova da Belotur, apesar de ser uma pessoa super querida e muito, né, e faz um trabalho de turismo de longa data. E logo na entrada da Marina, na primeira semana, quando ela entendeu que não existia esse elo, vamos chamar assim, com a Brastoa, ela falou: está errado, vamos embora, a gente precisa de estarmos mais próximos, a gente precisa de pensar isso junto. E eu, obviamente, abracei. Então, queria só agradecer a disponibilidade de vocês, dizer que, né, eu estava escutando vocês falarem bem aqui, mas quem tem que agradecer e a importância se dá muito mais para a gente, né, do que para vocês, e a gente espera termos uma parceria não só duradoura a partir de agora, né, que fica o meu compromisso aqui, enquanto eu estiver aqui sentado na cadeira, né, dessa permanência, dessa união aí, dessa parceria, mas acima de tudo que a gente consiga trilhar um planejamento com indicadores, com entregas, para que a gente possa colher frutos. Eu não sou uma pessoa, né, oriunda do turismo, vamos chamar assim, né, com formação e tal, e eu sou muito chato no sentido de, para mim, as coisas têm que ter resultado, né? Então, o que eu peço a Marina, o que eu pedi a Marina foi seja que a gente comece devagar, que sejam pequenos resultados, mas eu quero enxergar nesses resultados, eu quero enxergar um planejamento onde a gente tenha objetivos bem delimitados, né, bem transparentes, bem claros, para que a gente possa trabalhar né, junto à Brastoa e aproveitar ao máximo, né, da expertise de vocês, dos relacionamentos de vocês, para que Belo Horizonte possa crescer aí de fato, né, enquanto um destino turístico, um destino turístico gastronômico, enfim, né, com tudo que a gente vem trabalhando aí. Então, muito obrigado. Então, e peço desculpa mais uma vez. Eu vou ficar aqui mais um pouco. A minha reunião é 2h30, eu vou atrasar ela até umas 2h40 para ficar aqui e escutá-los pelo menos um pouco mais. Tá? Obrigado. Muito bom, Gilberto, legal. E a ideia justamente hoje do nosso encontro é esse, a gente apresentar de pouco com tudo aquilo que a gente faz para começar a pensar nesse planejamento, onde é que a gente pode trabalhar aqui, ali, para montar esse quebra-cabeças de um futuro, de um trabalho conjunto entre Brastoa e Belotur aí para os próximos meses. Mas vamos lá, até para aproveitar o máximo da participação do Gilberto aqui, já vou contando um pouquinho. Primeiro começar assim, gente, com o que a gente vê de diferencial na Brastoa, que é importantíssimo pontuar para vocês. A gente não se considera hoje uma mera associação de turismo, tá? Aquela associação que só olha para os seus associados, só quer prestar serviço para os seus associados. Não, a gente está olhando muito mais, a gente está olhando para todo o mercado, tentando estar na linha de frente aí do tudo que está acontecendo no turismo de lazer do Brasil e do mundo. A gente se identifica como um hub que está conectando aqui marcas, profissionais, empresas, iniciativa privada, iniciativa pública, todo mundo para construir melhor o turismo aqui no nosso mercado. Sempre com um olhar muito sustentável também. Essa palavra hoje está muito mais necessária do que nunca. A gente tem que sempre pensar, e é o que o Gilberto falou, a questão de se planejar e fazer um trabalho de longo prazo, sabe? A gente tem que sempre ter ações sustentáveis que lá na frente a gente vai entender toda a construção delas a cada passo que a gente dá. Falando um pouquinho aqui de dentro de casa, a Brastoa hoje ela tem 82 associados, sendo que desses são 53 operadores de turismo, algumas das principais marcas do nosso mercado, já vou mostrar para vocês. E a gente, há anos e anos, a Brastoa tem tido muita demanda de inúmeros players que querem estar junto das operadoras de uma forma ou de outra, pelo menos estar entendendo o que está acontecendo no mundo da operação de viagens. Então, a gente criou um grupo chamado Parceiros, Associados Parceiros, que podem ser parceiros institucionais, parceiros comerciais, de negócios, empresas, instituições privadas, públicas, que estão aqui dentro da Brastoa também para ter essa conversa, para estar mais próximo dos operadores e chegar de uma forma mais facilitada a esses operadores por meio aqui da equipe da Brastoa, da marca Brastoa. Essas aqui são todas as marcas que hoje estão dentro da Brastoa. Como eu falei, são 53 as maiores operadoras de turismo do Brasil.
E, gente, é muito legal ver essa tela, mas também é importante entender essa tela. A gente tem aqui empresas radicalmente diferentes umas das outras, tá? A gente tem um grupo muito forte aí de operadoras, pelo menos metade dessas marcas trabalham com viagens domésticas, trabalham viagens pelo Brasil. Um outro tanto trabalha só com viagens internacionais, provavelmente não conversa muito com vocês. E tem também um grupo muito pequeno que está engatinhando, ainda retornando no pós-pandemia, que está mexendo com receptivo internacional. De qualquer forma, são marcas bem fortes, bem consistentes, muita gente aí que vai trabalhar em conjunto com vocês aí no futuro próximo. E aqui, um pouco mais para baixo, vocês veem aqueles parceiros que estão aqui dentro da Brastou, os associados parceiros, que tem todo tipo de player do nosso mercado. Tem companhia aérea, tem destino nacional com vocês, destinos internacionais, empresas de tecnologia, seguro viagem, enfim, tudo que você possa imaginar que pode estar atrelado à operação de viagens, está aqui para estar mais perto das operadoras e poder conversar com elas e até levar suas demandas para elas, entender se o produto, serviço, destino, oferta está positivo, se existe algum desafio que precisa ser superado para poder comercializar melhor. Mas é uma sinergia que a gente provoca aqui na Brastou e que tem funcionado super bem. Como eu falei, a gente se apresentou lá no comecinho, antes da gente começar a gravar, mas só reforçando essa nossa equipe de hoje, a Marina Figueiredo, que é a nossa presidente executiva, empossada desde maio desse ano, mas que está aqui na Brastou já há pelo menos 2 anos na diretoria. André Lima, eu sou gerente aqui na Brastou, estou aqui com um pouquinho mais de casa, várias passagens pela Brastou, mas fico aqui mais à frente do atendimento dos associados e nesse dia a dia com eles. O Carlos Cardoso é nosso back-office aqui, o nosso administrativo financeiro. O Danilo cuida de toda a nossa comunicação, redes sociais, toda essa parte visual, essa apresentação que vocês estão vendo foi ele que bolou. E o nosso Rodrigo Ramos, que cuida aqui dos projetos, atividades, ações, a pauta um pouco mais comercial da Brastou. Essas 5 pessoas que vocês estão vendo aqui, eu sei que está cheio de gente da Belotour, mas vocês têm mais 10 mãos aqui dentro da equipe Belotour para contar com a gente porque precisar, tá? E contar mesmo. Cada um de nós tem sua expertise, cada um de nós tem seus contatos, seus conhecimentos. Exemplos. Danilo, preciso fazer uma ação nas redes sociais, pensando nas operadoras, liga para o Danilo que ele te ajuda. Rodrigo, a gente está pensando em desenvolver uma ação mais comercial, etc. e tal. Chama o Rodrigo que ele ajuda. André, preciso falar com as operadoras. André, preciso de um contato na operadora XYZ. André, preciso chegar em algum lugar de alguém que você tenha contato, assim, me chama que a gente consegue esses contatos, tá? Então, literalmente, a gente está aqui com mais braços de vocês para ajudar no que for necessário, tá? Dentro aqui do trabalho da Brastou. Passando aqui um pouquinho sobre a presença institucional, essa parte eu tenho certeza que vocês já trabalham de forma muito forte nos termos regionais, mas acho que é importante mostrar um pouquinho desse panorama da atividade da Brastou aqui nos bastidores no que diz respeito a esse trabalho mais institucional. A gente tem cadeira cativa em vários órgãos espalhados pelo Brasil, alguns deles federais, como o Conselho Nacional de Turismo, a Embratur, a CNC, a FEComércio, mas prioritariamente a FEComércio aqui em São Paulo, que é onde a gente está sediado, a IATA, que é a Associação das Empresas Aéreas Internacionais, sempre com um diálogo extremamente positivo e propositivo, identificando alguma solução que precisa ser trazida ou algum desafio que precisa ser superado. Além disso, a gente tem parcerias constantes institucionais com o Ministério do Turismo, a gente está sempre perto deles, por N motivos, e também com a ONU, prioritariamente na pauta do meio ambiente, por conta das ações de sustentabilidade aqui da Brastou. Falando um pouquinho aqui da área privada, a Brastou ela faz parte do grupo das principais entidades de agenciamento do Brasil. A gente está sempre fazendo ações em parcerias com a ABAV, prioritariamente a ABAV nacional, mas também conversamos com as ABAVs estaduais. A ABAV é a Associação das Agências, a Brastou, lembrando, a Associação das Operadoras. A Abracorp, que é a Associação das Agências Corporativas, a Airticket, que é dos consolidadores, a CLIA, dos Cruzeiros Marítimos. A gente está sempre trabalhando em conjunto, principalmente na área institucional, mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita abertura com eles para qualquer demanda que vocês tiverem aí nessas pautas. Ao mesmo tempo, a gente também faz parte do grupo do G20 do turismo, que reúne aí as associações de vários setores diferentes, da hotelaria, dos parques, resorts, enfim, eventos, todo mundo se reúne dentro desse grupo do G20 para falar sobre os grandes desafios do mercado, tentar solucionar de uma forma unificada, coletiva, mas, de novo, a gente tem abertura com eles, então sempre quando tiver algum desafio nesse sentido com outros setores, a gente também tem abertura para conversar com eles e falar, olha, a Belotour está precisando disso nesse sentido, a gente tem essa liberdade, ou no mínimo de colocar vocês em contatos com as pessoas principais, com alguns líderes aí nesses setores. Essa tela aqui é bem longa, a gente não vai se estender, mas ela é muito importante colocar, que ela fala um pouquinho do trabalho da Brastou nesses últimos anos, em torno da pandemia, que, claro, mudou a vida de todo mundo aqui. A gente foi muito ativo
em tudo que aconteceu em torno da pandemia dentro do turismo brasileiro. A gente, desde lá do comecinho, quando a pandemia surgiu em 2020, a gente trabalhou, a gente colaborou junto com Itamaraty na repatriação de turistas brasileiros, tanto turistas das nossas operadoras como outros que estavam perdidos no mundo afora. A gente criou leis, como a lei dos cancelamentos, leis de consumo, leis trabalhistas, enfim, a gente trabalhou em várias searas aí para gerar uma manutenção das empresas que estavam no nosso mercado. Esse trabalho não acabou, até hoje a gente está fazendo ajustes, discutindo com o governo, pensando em soluções aí que possam, de novo, potencializar o mercado de turismo para que ele seja cada vez mais efetivo. E aqui na última parte, que é a da consolidação, vocês veem algumas das pautas que a gente está trabalhando atualmente, não tem como fugir. Remessas, a reforma tributária hoje é a pauta do momento, a gente está direto lá em Brasília se reunindo com deputados e senadores para entender e colocar a importância das empresas, agências e operadores de turismo terem um diferencial dentro da reforma tributária, senão impossibilita a venda de produtos turísticos para o consumidor final. Além da Lei Geral do Turismo, que está mudando aí tudo que a gente conhece a respeito de leis dentro do mercado de turismo, a gente há tempo já está trabalhando nisso, esse ano veio com força total. A gente fez algumas sugestões para o texto da lei que foram todas acatadas, em breve a gente vai ter uma nova lei geral. E sobre o imposto de renda sobre remessas, que é um tema que trabalha mais aqui o internacional, mas é um imposto que é cobrado aí no envio de pagamentos para fornecedores internacionais, que inviabilizava, pelo menos até um pouco tempo, muita parte das vendas internacionais, que a gente conseguiu aí uma belíssima vitória de baixar um imposto que era de 25% para 6%. Enfim, algumas das vitórias que a gente tem. E eu gosto de mostrar essa tela, principalmente, que a gente tem todo esse histórico aqui na Brastor. Então, se precisar em algum momento levantar algum desses pontos que estão listados, a gente tem todo esse histórico disso para compartilhar com vocês. Aqui um pouquinho sobre os projetos e eventos que a Brastor faz. Do lado esquerdo da tela são, que a gente não vai pontuar muito hoje nesse bate-papo, que são os eventos presenciais. Vou contar um pouco mais porque no final da reunião. Mas aqui do lado direito, tem alguns dos projetos que a gente deu continuidade, mesmo com a pandemia, estão aí em andamento. Mas vou falar sobre cada um deles aqui, começando pelo Anuário Brastor, que a gente tem muito orgulho de executar. Vocês devem saber, como instituição pública, o quanto é difícil a gente conseguir dados e informações confiáveis no mercado de turismo, principalmente de lazer atualmente, e a gente puxou essa responsabilidade aqui para a Brastor. Todo ano a gente vai lá, pergunta para os operadores quanto eles estão vendendo, quanto eles estão faturando, o que eles estão vendendo, Brasil e mundo, e faz realmente um documento inestimável para todo mundo que trabalha com turismo. Vale a pena ler, mesmo quem já conhece de turismo, principalmente quem está entrando, quem quer conhecer melhor o mercado. A gente faz uma devassa sobre o que está acontecendo no mercado nacional e também nas vendas internacionais. Está disponível online lá no site da Brastor. Tem um resumo em inglês disponível, caso vocês queiram fazer alguma ação voltada para parceiros internacionais. E a gente tenta sempre não apenas publicar um documento, mas a gente também faz uma apresentação dos principais dados do anuário e deixa no YouTube da Brastor salvo lá para todo mundo ver com bastante agilidade. Mas não dá para ficar só fazendo levantamento uma vez por ano. Por isso a gente tem aqui uma ação muito bacana chamada Boletim Brastor, onde em alguns momentos durante o ano, geralmente a cada 6 meses, a gente faz quase as mesmas perguntas que a gente faz com o anuário, mas identifica junto aos operadores o que eles estão comercializando, quais são as principais tendências, quais são os destinos mais vendidos, o que eles estão apontando para o futuro, quais são os principais desafios e oportunidades que eles estão enxergando no nosso mercado de turismo de lazer. A gente também faz uma publicação bem resumida, geralmente voltada para a imprensa, com os principais pontos, mas a gente também faz um vídeo, a gente faz uma apresentação, uma live, né, como chamam no YouTube, que, de novo, vale muito a pena assistir, pois dá muitos insights, muitos pontos interessantes para poder trabalhar o turismo de lazer. Está disponível no YouTube da Brastor e depois, de novo, está tudo linkado aqui, a gente vai compartilhar com vocês todo esse conteúdo. Porque também é importante esses números, esse trabalho de levantamento de inteligência de dados aqui na Brastor, é para levar uma mensagem positiva para a imprensa, que é um outro trabalho que a gente tem aqui na associação, que é sempre, a gente tem muita demanda por parte da imprensa, quer saber quais são os destinos mais vendidos, como está sendo vendido, como o consumidor está se comportando, e não apenas o anuário e o boletim dão dados e informações para isso, mas a gente também tenta sempre levar um discurso positivo, como comentei, para incentivar que cada vez mais a gente veja nos principais veículos de mídia dados positivos que deem aquela vontade da pessoa que está lendo, assistindo, de viajar, seja para onde for, seja onde caber no bolso. Então, é sempre um resultado muito bacana. Eu vou dar um exemplo aqui sempre do Anuário Brastor, que em 72 horas depois que a gente colocou ele online, que a gente publicou, a gente teve mais de 220 publicações na mídia do Brasil todo, do Jornal Nacional até sites de segmentados,
blogs, mídias sociais, enfim, todo tipo de mídia, a gente tem um alcance muito positivo, de novo, sempre com uma pauta muito positiva e um discurso de que as pessoas precisam viajar e faz bem viajar. Tem um outro trabalho que a gente tem aqui, que foi criado durante a pandemia. A gente sabe quanto é importante para os destinos, principalmente a capacitação, o treinamento. E durante a pandemia, quando estava todo mundo em casa, a gente criou a Academia de Excelência Brostoa, que é um olhar diferente para a capacitação, para o treinamento. A gente não vai apenas contar coisas boas, o que incentivar as pessoas a viajarem, mas a gente quer criar profissionais melhores. Então, a gente identifica principais players e atores de vários segmentos diferentes, geralmente fora da indústria de turismo, e pede para eles contarem um pouquinho do quão positiva a experiência deles e o que eles podem agregar no nosso mercado. A Academia vai ter uma nova edição agora nos próximos meses, agora no final do ano. A Marina está bem à frente disso, mas é um dos projetos aí que a gente tem bastante orgulho de ter aqui dentro da Brostoa. É um olhar diferenciado mesmo aí para a gente realizar capacitações e treinamentos dentro do mercado de turismo. Esse aqui também é a menina dos olhos, aqui dentro da Brostoa. A gente sabe o quanto a sustentabilidade é importante, quanto a gente que trabalha com turismo tem que ter um olhar criterioso para a sustentabilidade, e a gente tem um longo histórico disso, né, mostrado aí principalmente pelo Prêmio Brostoa de Sustentabilidade, que está indo para a sua 11ª edição esse ano, que vai ser realizado lá em Vitória. Então, a gente reconhece aí há anos, junto com vários parceiros, as principais iniciativas sustentáveis dentro do território nacional. Só participam iniciativas brasileiras dentro do prêmio. E a gente já reconheceu essas iniciativas de agências, de destinos, de operadoras, de companhias aéreas, enfim, todo player do mercado tem sua marca positiva e sustentável dentro do Prêmio Brostoa de Sustentabilidade. E a gente sempre tenta não apenas se prender ao Prêmio de Sustentabilidade, que é realizado uma vez por ano, mas a gente pega todos esses cases que são premiados e, junto com o Ministério do Turismo, a gente tem um site chamado Iniciativas Premiadas, Iniciativas Sustentáveis, na verdade, que resume lá todas as iniciativas que já foram premiadas, está disponível em espanhol, inglês e português, para mostrar um pouquinho desse panorama sustentável que existe, sim, dentro do mercado brasileiro. E mais, a gente também sempre publica no nosso YouTube, ou junto do Prêmio de Sustentabilidade, ou em torno dele, algumas apresentações, alguns conteúdos gerados em torno das ações sustentáveis. A gente tem muita sorte dentro da Brostoa de contar com um júri, com nomes incríveis que são extremos conhecedores do tema da sustentabilidade, da responsabilidade, dentro do mercado de turismo brasileiro, também do mercado internacional, e eles às vezes fazem algumas apresentações, disponibilizam alguns conteúdos que a gente publica no YouTube da Brostoa. Então, vale a pena ver lá, tem uma chavezinha lá, sustentabilidade, o Prêmio da Sustentabilidade, onde vocês conseguem identificar aí quais são esses conteúdos. A gente precisa falar também da Convenção Brostoa, que é o momento onde a gente encontra todos os nossos associados uma vez por ano, reunimos operadores, os parceiros com vocês, e um destino anfitrião aqui no Brasil. Esse ano vai acontecer no Espírito Santo, em novembro, mas é o momento onde a gente olha para trás, vê como foi o mercado, o que a gente passou durante o ano e principalmente desenha o futuro. Conversa entre os associados, desenha o que exatamente a gente vai planejar, onde a gente vai atacar e como a gente supera desafios que estão em torno do nosso mercado. Como eu falei, a próxima ação, o próximo evento acontece em novembro, agora no Espírito Santo. Em breve a gente vai abrir as inscrições, muito em breve, aliás, vocês estão, obviamente, convidados. A comunicação dos pilares da Brostoa, como eu falei, é uma comunicação sempre positiva, e a gente é muito cuidadoso e muito cauteloso com a nossa comunicação, que vocês vão começar a receber a partir dessa semana. Se a gente tivesse que mandar para vocês todas as informações, todos os e-mails, todos os pedidos que a gente recebe aqui dentro da Brostoa, a gente ia abarrotar a caixa de e-mails e os WhatsApps de vocês. Então, o que a gente faz é, toda semana, toda quarta-feira, a gente manda um comunicado chamado Brostoa News, onde a gente reúne ali as principais notícias que vocês precisam ficar atentos, coisas que estão acontecendo na Brostoa e coisas que a gente precisa ficar atento para o futuro próximo. A gente tenta reunir tudo ali e, claro, comunicados mais urgentes, ações, eventos que precisam de uma atenção um pouco mais específica, a gente manda em e-mails separados. Além disso, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente também é muito cauteloso, não é um grupo de dar bom dia nem boa tarde, a gente coloca informações importantes que vocês precisam ficar atentos a respeito do nosso mercado. E, claro, outras ações de comunicações também que são realizadas dentro das nossas redes sociais. Aqui já indo para o caminho para o final, gente, só para contar um pouquinho sobre próximos passos depois dessa entrada de vocês na Brostoa. Manda para a gente depois, a gente já mandou isso por e-mail pedindo, mas manda depois para a gente o logotipo em alta qualidade para a gente colocar aqui nas nossas comunicações, no site da Brostoa. A gente mandou um formuláriozinho também para vocês informarem quem são os responsáveis, quem serão os interlocutores da Brostoa dentro da Belotour, para a gente centralizar as informações nessas pessoas.
Como eu falei, a gente tem um grupo de WhatsApp, depois precisa selecionar quem vai participar desse grupo também. De novo, não é um grupo de boa tarde, bom dia, nem para ficar conversando, é realmente para a gente colocar informações que todos precisam ficar atentos com mais agilidade. O Carlos, da nossa equipe, está aqui, ele está à disposição para alinhar a questão do pagamento da contribuição anual, da filiação de vocês. O Carlos vai estar à disposição para conversar sobre isso posteriormente. E agora vamos falar de entregas que vocês já precisam colocar aí no seu horizonte próximo. A partir do momento que vocês são associados Brastoa, vocês como associados parceiros, é uma exclusividade da categoria, têm direito a fazer 2 posts nas nossas redes sociais, tem que ser um post mais institucional, não pode colocar preço, não pode colocar produtos lá, nada que entre em conflito com uma operadora ou com outra. É só criar esse post, compartilhar com o Danilo, ele publica lá e a gente divulga nas nossas redes. Vocês têm direito a realizarem webinars aqui com a Brastoa, isso é uma coisa muito legal e que vale um planejamento, um olhar muito cauteloso para isso. Às vezes é legal fazer um mero webinar, talvez, para divulgar um produto novo, uma ação nova, estamos querendo focar no turismo gastronômico, ok, muito positivo. Mas o que alguns destinos mais ligeiros estão fazendo é transformar esse webinar num grupo focal. A gente chama um grupo de operadores aqui, 10, 15 operadores, para conversar com eles. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui, todo mundo vem na carinha de todo mundo, é sentar com os operadores, lembrando que a gente tem operadores do Brasil inteiro, então online ainda acaba sendo a solução mais eficaz, e falar, escuta, qual a dificuldade de vocês em vender Belo Horizonte? Quais são os principais gargalos que vocês precisam solucionar? O que vocês veem de potencial? Enfim, é uma conversa que a gente consegue viabilizar aqui junto com os operadores, eles gostam muito de poderem ser ouvidos, de poder falar, inclusive até de elogiar também, olha, isso tem funcionado, isso não tem funcionado. Como é que funciona isso? É só a gente marcar a data, gente. Vocês produziram conteúdo, o resto é tudo aqui com a equipe da Brastoa. A gente produz aqui o Zoom, monta a sala, chama os operadores, faz todas as anotações aqui para compartilhar com vocês. É super efetivo, super eficaz, mas, de novo, é uma opção. Se quiser também fazer um webinar mais simples para contar uma novidade para todo mundo, da mesma forma. A gente faz o convite para todos os operadores, chama todo mundo aqui, eles assistem vocês, enfim, são 2 opções que a gente tem aqui. O nosso braço, nesse sentido, é agremiar os operadores para ouvirem vocês, para estar junto com vocês, tá? Por fim, que não pode ser deixado de lado, que é super importante, vocês têm também a possibilidade, como associados, de realizarem uma pesquisa junto aos operadores. Isso é muito legal, mas é um trabalho que precisa ser muito bem pensado, fazer as perguntas muito certas, enfim, algo que precisa ser criado dentro da estratégia de divulgação de vocês. A dica que eu já dou, os operadores não costumam falar muito de valores. Quanto está saindo o pacote para Belo Horizonte? Qual que é a média de valores de um produto para Belo Horizonte? Gente, não, eles não vão responder isso. Pensem exatamente o que vocês podem puxar deles para poder contribuir com as estratégias de vocês. E, claro, a gente também está à disposição, a gente tem até modelos aqui já de pesquisas que destinos nacionais e internacionais fazem para poder ajudar a construir uma pesquisa de vocês. Geralmente, a gente faz isso num prazo aí de pelo menos um mês, tá? Então, precisa ser feito com antecedência. É o tempo de planejar a pesquisa, é o tempo de distribuir para os operadores responderem, é o tempo de consolidar. Mas vale muito a pena pensar o momento ideal para fazer isso. E só para fechar aqui a tela de próximos passos, falar um pouquinho da nossa agenda agora até o final do ano. Como eu falei, a gente tem a Convenção Prêmio de Sustentabilidade, que estão previstos aí para o período de 23 a 25 de novembro lá no Espírito Santo, prioritariamente em Vitória, mas também participando em outras cidades. E a gente realiza assembleias gerais com todos os associados, vocês participaram na abertura da última, a próxima está marcada para o dia 21 de novembro, é uma assembleia também online, como eu falei, a gente tem associados do Brasil inteiro, é o melhor jeito da gente viabilizar esse encontro com todo mundo. Aqui não vou me estender muito, gente, mas para chegar na finalização, para falar um pouquinho de eventos presenciais. A Brastoa, por enquanto, está com os eventos presenciais suspensos. A gente tem grandes eventos aí que a gente já realizou. O Encontro Comercial Brastoa, que é um evento um pouco mais formato feira, parecido com a WTM e a BAV. A gente tem, inclusive, áreas dentro dessas feiras que a gente já realizou. Hoje os operadores participam de forma solta, cada um no seu melhor modelo. A gente tem uma Experiência Brastoa, que é esse evento que a Marina comentou lá no começo, que a gente ia realizar em Belo Horizonte quando a pandemia veio, que é um evento mais itinerante, e ele não é exatamente uma feira, mas ele tem ele é guiado por algumas apresentações durante o dia, apresentações tanto mais institucionais, mas como também culturais, com alguns intervalos para rodadas de negócios. Eu sei que foi muito positivo, a gente já fez em BH uma vez, foi muito bacana, com o apoio do Sebrae local também. E o Brastoa Desvenda, que foi um evento laboratório que a gente fez aqui em São Paulo em 2018 e 2019, voltado para o público final. Cada vez mais as operadoras estão vendendo diretamente para o público final, então a gente criou esse evento para até provocar os operadores para atenderem melhor o consumidor e também para os destinos que queriam se vender
principalmente para o consumidor final. A gente suspendeu ele por enquanto, a gente vai voltar ele com o futuro próximo, mas é um evento muito legal, foi basicamente um festival de turismo que a gente fez algumas edições aqui em São Paulo. É isso, gente. É bastante coisa, tem muito mais que a Brostoa faz, mas a gente queria mostrar um pouquinho disso aqui para vocês, para contar todos os serviços e possibilidades que vocês têm aqui estando dentro de casa conosco agora. E a gente queria ouvir de vocês agora que mais a gente pode ajudar a Belotour nesse trabalho de impulsionar o turismo de Belo Horizonte junto às operadoras de turismo de lazer. Marina, vai que a bola é sua aí agora. Eu já estou 20 minutos atrasado ao invés de 10, mas eu não queria ir embora sem assistir tudo. Você viu que eu Parabéns por- corri, hein? Aqui, muita coisa que dá para a gente fazer. Temos o Observatório do Turismo aqui, que é super competente. Então, essa parte de pesquisa, eu acho que a gente tem muita segurança para tentar trabalhar e, obviamente, vocês também podem ajudar. Perguntei ali, eu já vi que tem uma resposta de sim, né? Para escolher as operadoras, para a gente ser um pouco mais certeiro também. Mas o que mais me chama a atenção é, é o papel de escuta. Eu acho que o doutor está num momento onde a escuta se faz muito importante Uhum. e a gente está muito aberto a críticas, porque a gente está a fim de acertar. Eu quero dado, eu quero número, então eu não quero ficar arriscando nada, eu quero acertar. Então, o que mais me tocou aqui foi essa possibilidade da gente chamar, né, o maior número possível e tentar entender quais são as dificuldades. Eu acho que o Belo Horizonte, sou muito crítico, tá, galera? Foi mal, mas assim, eu acho que o Belo Horizonte errou muito. E eu acho que agora a gente está num caminho muito mais legal. E eu estou falando isso não é por causa da minha gestão, por causa do Gilberto. Pelo contrário, eu disse logo no início que eu não tenho essa formação, mas eu acho que por conta de uma equipe muito qualificada hoje, por um momento onde a gente tem a Belotur muito técnica, sem política, sem cargo indicado, sem nada. Então a gente está com a faca e o queijo na mão para poder escutar e tentar ser assertivos agora, né, no que a gente vislumbra aí para o planejamento já do ano que vem, né, Marina? Eu acho que esse é um ponto muito importante, a gente escutar qual que são as dificuldades de Belo Horizonte, o que ainda falta e etc. Sabemos de algumas coisas, mas eu tenho certeza que surgirão outras. Isso talvez para mim seja o mais importante de imediato, assim. Talvez eu queria partir, talvez, Marina, não sei, fica ao seu critério aí, não o meu, mas talvez seja o ponto de partida, né, de todas essas possibilidades. Combinado. Eu acho que a gente pode fazer uma Você programação. está com o celular junto aí. Ô, Marina, deixa eu sair aqui, porque eu estou super agora, estou 20 mais. Claro. Ô, gente, muito obrigado. Turma toda aí, então, em nome da Marina, mulher, eu vou cumprimentar e agradecer finalmente então, a ela. E aí, Marina, vinda a Belo Horizonte, você, o seu time todo, vamos ter o maior prazer de recebê-la aqui na Belotur, da gente se conhecer pessoalmente. Vou na Bávia, não fico todos os dias, mas se a gente também puder tomar um café, queria muito recebê-los no nosso stand, para a gente se aproximar. E parabéns pelo trabalho, eu agradeço a todos, tá? E aí, Marina que manda, gente, eu não mando nada, Marina que sabe tudo agora. Eu só dei minha opinião aqui. Se a gente pudesse começar pela escuta, eu acho que é o caminho legal, mas a definição se dá aí para a Marina, que é a diretora, e que eu tenho total confiança e sei que a gente vai fazer um caminho legal, tá? Obrigado. Obrigada, viu, Gilberto? Prazer a gente se encontrar na Bávia. Acho que a gente tem uma agenda marcada. Vou te cobrar, hein? Quero te conhecer lá e conhecer o time. Não, vamos lá, passar no stand. A gente está com a agenda cobrada, mas depois a gente troca aqui número de WhatsApp, tudo também. Passo para a Marina, que me achará, e a gente se encontra lá. Maravilha, gente. Ó, beijão. Obrigada. Boa semana. Tchau. Vocês também. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem um caminho grande pela frente aí, né? Então, em termos de para a gente operacionalizar, eu só vou validar os nomes depois com o Gilberto desses pontos focais. Porque, no primeiro momento, o que eu tinha imaginado era tentar, se o BOFA estiver de acordo também, eu não sei se ele ainda está, não estou conseguindo ver, Tá aqui. mas era tentar dividir ter alguém também da equipe dele participando, sabe? Nesse ponto, muito por conta dessas questões das pesquisas e tudo mais. Aí, o que eu gostaria de propor? Nessa parte mais técnica, a gente expressar um pouco aqui dentro uma proposta inicial para apresentar para vocês, para ver se está ok, e, no máximo, a gente chancelar na BAV, né, que a gente vai encontrar lá, mas eu acho que cabe a gente fazer
um caminho aí dessa escuta, dessa pesquisa, porque a gente está buscando muito trabalhar a questão da inteligência de dados, até porque a Belotur também, enquanto Belo Horizonte, está participando de um projeto, né, do Sebrae Nacional com o BID dos destinos inteligentes. Então, a gente conseguir agregar um pouco e congregar essas coisas, eu acho que vai ser muito legal, tendo aí como pano de fundo a questão da gastronomia. A gente vai para a BAV agora com foco também na promoção do carnaval. Então, são dois temas aí que são referências para a gente, né? E se a gente conseguir pautar a inovação nessas duas questões, a gente também reforça. Então, a inovação não só na questão do uso da tecnologia, mas a inovação no sentido de a gente ter experiências diferenciadas, promover as questões de inovação social, especialmente em relação, né, a uma orientação da própria Brastor com o prêmio de sustentabilidade. Então, a gente tentar fomentar essas coisas aqui junto aos nossos receptivos, né? E a gente tem também o trabalho do BH Receptiva, que é um trabalho que a gente faz o credenciamento dos receptivos de Belo Horizonte, que a gente está numa fase também de revisão. Então, talvez essa conversa com vocês e essa escuta ajude também a gente a rever um pouco o que é esse modelo que a gente está trabalhando aqui de receptivo. Isso já está no colo da Fernanda Fonseca, aqui também para a gente trabalhar. Falei com ela que ela sai do receptivo, mas o receptivo não sai dela de jeito nenhum, né? Mas assim, para a gente conseguir trazer um pouco dessas propostas para não ficar tão na caixinha, já que a gente está vendo que o mercado está mostrando outras possibilidades. Então, é ver mesmo o gargalo que a gente encontra para colocar Belo Horizonte na prateleira, sabe? Que a gente fica aquela... E aí eu brinco que eu não tenho nenhum problema em dividir com outros destinos mineiros, o que eu não quero é que chegue e só passe pelo aeroporto, sabe? A gente quer que fique aqui um pouquinho. Então, a gente tem algumas ideias que a gente gostaria de compartilhar depois com vocês, dentro desse planejamento que a gente está fazendo. Já convido para trazer o evento para cá novamente, né? A gente ajuda a organizar, até para reforçar um pouco essa retomada do turismo de eventos em Belo Horizonte. A gente tem um edital próprio para isso, a Raquel aqui faz a gestão dele, inclusive. Ela respira edital, né, em alguns momentos do ano. Então, inclusive, a gente conseguir trazer essas questões e pautar que é uma política pública, de fato, de apoio e fomento à realização de eventos na cidade. Então, nessa parte mais técnica, de indicação de quem vai ser o ponto focal e tudo, eu peço só para vocês mais uns 2 dias para a gente validar os nomes aqui, passar para vocês. A parte financeira, a Luana, eu acho que ela está aqui conectada conosco. Ela vai ser o nosso ponto também para ajudar, porque a gente tem um caminho interno da Belotur que a gente realmente coloca, passa pela área técnica primeiro, para a gente solicitar os pagamentos, tudo, mas a gente já está dando andamento nisso aqui dentro, então é mesmo só para a gente ajustar. E aí, a parte de comunicação, a Fernanda, que é a assessora-chefe de comunicação, ela, se não me engano, já tem uma pessoa que é o Kaique, da equipe dela, já em contato com o pessoal da assessoria de imprensa, mas essas outras informações em relação aos posts, modelo de post, tudo, para a gente orientar, a gente ajusta aqui também. E já peço, dependendo, para colocar em contato até com o Danilo, a gente faz uma ponte sempre por alguém para também não pulverizar demais, aí ficar aquela coisa meio perdida. A gente pode fazer sempre essa linha de frente junto com a equipe que tiver indicada como ponto focal e a gente trabalha aqui para dentro. Porque a minha preocupação de pulverizar muito é, às vezes, eu acho que já fez e não fez, e aí a gente perde ali algumas oportunidades por conta disso. Acho que nessa linha o que eu queria propor era um pouco isso, para a gente ajustar internamente, apresentar uma primeira versão para vocês terem um olhar muito crítico, no sentido, ó, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai, e aí a gente preparar para encontrar também na BAV, participar no final do ano, né, da convenção, e a gente começar a ter... Eu até perguntei se poderia ser anual, porque eu acho que a gente pode fazer o planejamento um pouco mais de médio prazo, sabe? Assim, o que a gente faz esse ano, o que a gente confirma ou ajusta para o ano que vem, e a gente conseguir fazer um acompanhamento disso mais próximo e até entender quais são os resultados também, né? Porque, igual vocês viram, o chefe aqui, não adianta só falar que é bom, tem que mostrar que é bom. Fernanda, gente, pessoal da equipe DAI, fiquem à vontade para completar, se tiver alguma dúvida. Tereza, do Observatório, está aqui, Bofa, Silvana Nascimento também está na equipe do Bofa, aqui na Belotur, que já conhece bem vocês aí na Brasil também, então, para poder contribuir conosco, fiquem super à vontade para complementar.
Marina, só para trazer já alguns dos elementos que você trouxe, sim, a gente depois passa essa apresentação também para vocês, mais alguns detalhes por e-mail, mas as entregas, elas são anuais, tá? Então, essa que vocês estão fazendo é para uso agora em 2023, que é para esse ano, e aí em janeiro a gente faz uma renovação e aí volta de novo a mesma quantidade, tá? O que não é usado, ele não soma para o ano seguinte, mas a gente consegue sentar e desenhar dentro dessa estratégia. E com relação à escuta, acho que a gente também depois compartilha com vocês, quando ela trouxe na apresentação o nosso anuário, que tem dados super completos, são dados genéricos do turismo como um todo, do turismo doméstico, né? A gente, nas nossas pesquisas, a gente não adentra por destino, mas acho que dá para ajudar vocês a ter um panorama de como está encaminhado aí, sabe assim, para onde que nós estamos indo, para como que o turismo está atuando, que o turismo, principalmente como que está a tendência do turismo doméstico, um pouco das tendências do que os operadores têm feito. Então, acho que a gente tem um anuário, a gente tem esse último boletim que foi super bacana também, a gente inclusive colocou ali um ponto novo que são grandes desafios que os operadores têm. E esse foi uma entrega exclusiva para os associados, mostrando um pouquinho do que pode ser desafio. De novo, é olhando o turismo como um todo, doméstico, mas acho que já serve como alguns elementos aí que podem ficar atentos para vocês. E a gente tem o Olhar Brastoa, que a gente também fez no começo do ano, que traz ali um pouquinho de onde tem oportunidades para a gente atuar, pensando um pouquinho no perfil de produto, nas motivações hoje de viagem. Então, acho que ele serve para ajudar a gente a sair e, através aí dessas entregas que vocês têm, que é a pesquisa e as ações virtuais, que pode ser convertida aí nesse grupo focal, aí eu acho que a partir dele a gente consegue fazer como se fosse um zoom e olhar como que isso se desenvolve olhando para Belo Horizonte, né? Então, a gente tem tudo isso de tendência, tudo isso de desafio. Quando a gente vem para Belo Horizonte, o que de fato faz sentido, o que são os principais, o que corresponde à realidade de vocês, o que não corresponde, tá? Então, a gente compartilha esses materiais, porque eu acho que pode ajudar nesse primeiro momento aí que vocês vão criar as estratégias já a partir de alguns dados e pesquisas que a gente tem aqui. Marina, só complementando, né? Acho que a Tereza fica realmente como a pessoa mais próxima, né, dessa parceria, vamos dizer, né, considerando que ela é a gerente onde se encontra o observatório. Então, eu acho que no escopo, né, pelo menos num primeiro momento, lógico que a partir do momento que aparecer... Melhorou o microfone, gente? A partir do momento que aparecerem outras possibilidades, a gente vai acompanhando, tá? E, de repente, eu também coloco a Silvana um pouco para acompanhar, para fazer essa intermediação, né, entre a ligação entre as diretorias também, eu acho que é importante. Perfeito. Mas nesse meio tempo, gente, é importante lembrar que vocês já são literalmente de casa agora. Ai, a gente está planejando aqui fazer um evento X no dia tal. A gente tem uma pesquisa rápida que a gente está rodando. A gente quer falar com o operador X, Y, Z para entender se o que a gente está planejando é funcional. É só chamar a gente. A gente está inteira à disposição para o que precisar. Por menor que seja a ação, por menor que seja a demanda, a necessidade, chama a mim, Rodrigo, Marina, sabe? Usa e abusa da gente agora, que agora vocês são de casa, tá? Eu acho que, inclusive, depois, né, André, se vocês também puderem compartilhar, talvez vocês já tenham, como o André falou, ações que estão para acontecer e não vão ser criadas aqui, vislumbrando essa parceria com a Brastoa que começa agora. Então, se vocês quiserem depois até compartilhar um pouquinho, olha, a gente está com uma feira, a gente está com um evento, a gente tem essa pesquisa, a gente tem uma campanha, até para a gente conhecer, porque nesse momento também acho que ajuda, porque a gente conhecendo o que a gente já tem aqui dentro de possibilidades, de oportunidades das ações que a gente tem, né, previstas para fazer, a gente pode até dar alguns indicativos e ajudar vocês a conectar, para as coisas não ficarem soltas, né? Acho que, como você falou, Mariana, não só a preocupação é de achei que um fez, mas como que também a gente conecta eles para que, de fato, os resultados sejam maiores, né? Porque se a gente tem as ações acontecendo de forma isolada, não que não tragam resultado, mas se a gente consegue ir conectando, né, numa estratégia mais ampla, os resultados eles acabam ficando melhores. Então,
Se vocês depois quiserem compartilhar com a gente o que tem previsto aí do lado de vocês, de ações, de atividades para esse ano, para o início do ano que vem, para a gente ir conhecendo, e aí acho que a partir disso a gente vai indicando aqui algumas oportunidades de conexão com o que a gente está fazendo aqui dentro também. Marina, inclusive, a gente tem duas situações que eu acho que são importantes a gente sinalizar para vocês, três, na verdade. Uma é como a gente trabalha muito o foco da gastronomia, por conta da cidade criativa da gastronomia, por ser de fato um diferencial, está em curso um trabalho da Belotur, liderado pela diretoria do BOFA, junto com a Bloom Consulting, que está trabalhando a questão do posicionamento de Belo Horizonte a partir da gastronomia. Então, acho que a gente vai ter uma orientação de posicionamento mais para frente, deve ficar pronto mais para o final do ano também, mas que eu acho que pode contribuir, inclusive, nessa escuta depois com os operadores. A outra questão é que no final de outubro, quer dizer, na segunda quinzena de outubro, a gente faz a Bienal da Gastronomia. Então, a gente também vai repassar, se tiver material para vocês, para poder, né, aproveitar o meio aí, a divulgação e tudo para a gente reforçar. Tem um fórum em especial que acontece no final de outubro, que é assim, o que vai ser a grande entrega de toda essa Bienal, mas tem uma série de atividades em paralelo, a gente compartilha isso com vocês. E a gente tem feito uma parceria, né? A gente está trabalhando muito para e passo com a BH Airport aqui, por conta da atração de novos voos. Então, agora em outubro, por exemplo, se confirmam 2 novos voos diretos, um para Buenos Aires e outro para Santiago. E um dos maiores desafios é esse não virar um voo só para o mineiro sair, né? Para ele passar férias longe, mas para a gente conseguir atrair também. Então, às vezes, identificar com vocês, né, operadoras que tenham interesse nesse mercado, para trazer gente para cá, né, e a gente promover isso também. E a BH Airport está super aberta, né, nessa parceria conosco. Eu acho que a gente pode ter um tempero bom aí para a gente poder ajustar também, sabe? Marina, Assim, e a própria Copa Airlines que ampliou também o número de voos agora. A gente já tem alguns confirmados e uma busca mais próxima. Então, talvez com essa escuta e essa indicação, isso possa também auxiliar não só na divulgação, na promoção de produtos que pensem nesse mercado, mas também auxiliar, inclusive, na identificação de possíveis gargalos ali para a gente conseguir realmente chegar nessa turma, sabe? E ajudar também nessa atração, nesse posicionamento e por aí vai. Marina, que é interessante, isso é muito legal, tá? É importante a gente, né? Eu e a nossa Marina, a gente tem conversado bastante sobre isso, sobre esse trabalho que precisa ser reforçado no que diz respeito à captação do turista internacional. Ele ainda está um pouco solto. A gente está com números muito positivos de estrangeiros voltando para o Brasil, mas a gente quer mais e a gente quer entender melhor, incentivar melhor o consumo desse turista internacional aqui, mas ele precisa saber exatamente o que ele pode consumir aqui no Brasil. Nesse sentido, a gente tem provocado também as nossas operadoras a olharem isso com muito cuidado. Vocês são de casa, agora a gente já pode contar. Até antes da pandemia, muitas operadoras da Brastor tinham um departamento de receptivo internacional para atender o turista estrangeiro. Com a pandemia, as empresas pulverizaram, setores tiveram que ser inativados, e esse receptivo internacional ainda não voltou com força dentro de muitas operadoras. Eles estão construindo isso nesse momento. E sabendo que vocês têm esses passos, vai ser inclusive um incentivo para eles falar, olha a movimentação que Belo Horizonte está fazendo. Vai ser um bônus, como eu brinco aqui, vai ser um bônus de plus a mais para vender Belo Horizonte dentro da prateleira das operadoras para um leque maior de turistas, não só brasileiro, mas também o que está lá fora. E dentro do nosso institucional, né, André, a gente está num comitê ali da Embratur, que está olhando para o receptivo internacional. Então, a gente está ali com eles, discutindo um pouquinho disso. Também vem do lado deles essa provocação, né? A gente precisa ampliar o número de estrangeiros. Aqui os estrangeiros estão vindo, mas estão vindo de forma solta. Então, como que a gente, inclusive para elevar a qualidade do que está sendo ofertado e diversificar as experiências, é importante que saia já estruturado para o estrangeiro, né? O Brasil é um mundo, assim, é um continente sozinho. E aí, para o estrangeiro, é que a gente sabe que fica caindo muito ali. Salvador, Rio de Janeiro, Amazonas, um pouco de Foz, não sai muito disso. Porque é difícil mesmo o estrangeiro que quer vir para o Brasil, como que ele chega? O que ele tem para fazer? Então, eles têm nos provocado muito aqui isso, assim, precisa do papel do operador, de desenvolver e levar isso muito pronto para o estrangeiro conseguir vir para cá através de outras experiências, né? Então, acho que vale isso para essa conversa interna e para essa conexão aí junto com a Embratur, a gente está muito próximo, ele tem um diálogo muito próximo, até pela equipe que se estruturou lá, né? Muitos antigos
aqui de casa, de parceiro. Antes Brastou. Então, acho que vai ser bem bacana a gente saber que vocês também estão dentro da estratégia de vocês, esse receptivo internacional. A gente tem participado de muitas atividades com a Embratur também, principalmente pela ação de Cidade Criativa da Unesco, né? Tem uma ação específica da Embratur voltada para cidades criativas, especialmente na gastronomia, no nosso caso. Então, a gente vem sendo demandado, inclusive, para participar dos roadshows que eles estão planejando e tudo mais. Então, a gente deve fazer isso a partir do ano que vem. Esse ano, a gente está tentando participar em 2 atividades aí, em parceria com a BH Airport também. Mas para o ano que vem tentar chegar de uma forma mais robusta, e para isso a gente precisa ter um pouco essa orientação mesmo, sabe? O que de fato vende, como que a gente apresenta. A gente já tem, né, os indicativos ali do que de fato nos diferencia, né? Para além da questão da gastronomia e do carnaval, que é um período específico, a gente tem ali o fato de ser realmente bem centralizado no país, a gente tem de fato um aeroporto que é de alta qualidade, né, de boa performance, a gente tem um custo relativamente baixo em relação a outros destinos, mas a gente tem alguns pontos que a gente precisa. Tem uma questão de segurança também, né? Que a gente não tem uma imagem negativa em relação à segurança, pelo contrário, mas a gente precisa trabalhar também o que chega, né? E eu venho apostando do que a gente tem visto muito nessa questão da experiência, sabe? Então, não é o turismo massificado, não é aquela coisa de chegar a 200 pessoas ao mesmo tempo e tudo, mas que eu acho que a gente pode pautar de uma forma mais qualitativa para construir isso, né, ao longo do tempo. Não acho que vai ser uma virada de chave em 3 meses, mas a gente precisa começar de alguma forma e a gente precisa também de parceiros como vocês que apostam no destino. Então, por isso que eu acho que a gente juntar essas iniciativas, o que vai acontecendo, conseguir cada vez mais congregar, a gente ganha tempo, recurso e acho que resultado também. Excelente. Gente, a gente queria também se colocar à disposição se vocês têm mais alguma dúvida, alguma demanda, a equipe também, fiquem à vontade, tá? Por favor, a gente está aqui todo mundo em casa. Acho que o pessoal está um pouco tímido, não é tão tímido não, porque a gente está com um problema de microfone aqui em alguns computadores. A Mas aí, pessoal, maioria. fiquem à vontade também para perguntar no chat, se for o caso. E também, assim, eu fico brincando, André, o Rodrigo me conhece há mais tempo. Eu não tenho o menor pudor de pedir as coisas. Pode Tá? pedir. Então, assim, eu sou pedinte de nascença. Então, vocês podem ficar tranquilos que ao longo do tempo, estou com dúvida disso aqui, a gente consegue, tem jeito, não tem? Porque eu parto de que o não a gente já tem, a gente pode tentar um talvez ou sim. Então, vamos embora. É isso aí. E vocês sabem, né, gente? Não, vocês são de casa. Agora eu posso comentar. A gente é iniciativa privada. A gente tem uma agilidade muito melhor, às vezes, para conseguir chegar em alguns lugares, algumas coisas. Então, nesse sentido também, contem com a gente para o que precisar, tá? Como eu falei, são braços adicionais que todo mundo aqui, todos os departamentos agora têm aqui dentro da Brastor. Beleza. Então, por mim, aqui num primeiro, Obrigada. a Tereza brincou aqui que a gente vai organizar nossas querências e depois compartilhar com eles também. Eu concordo com ela. Acho que a gente agora estressa, que a gente queria ouvir um pouco mesmo, né, de forma mais clara, as possibilidades, como é que é o operacional disso também para a gente conseguir. E a gente faz um plano A aqui para avaliar com vocês e a gente ajusta até a gente chegar no plano ideal também para a gente executar. Combinadíssimo, combinadíssimo. Então a gente encerra, a gente manda, salva aqui a gravação, manda para vocês junto com a apresentação. E eu acho que vale, até aproveitando todo mundo está aqui, a gente deixar uma provocação para vocês, que é muito legal quando a gente conversa com os destinos. Pode parecer meio bobo, mas às vezes a gente esquece. Lembra que todas as operadoras têm o mundo inteiro na prateleira para vender. Então, sempre quando estiver pensando naquele projeto, naquela atividade, naquele evento, o que tem diferente? O que vocês podem oferecer de especial? E sim, Belo Horizonte tem muita coisa especial. Como eu falei, as operadoras têm muito carinho pelo destino. O trabalho de vocês é a cereja no bolo, que realmente todo mundo... E não estou falando isso porque vocês estão aqui, né, para puxar saco, mas realmente todas as ações que a gente, como Brastor, fez com a Belo Tour, mas os operadores que já trabalharam com a Belo Tour de uma forma ou de outra, no marketing, eventos, feiras, etc., assim, o resultado e o próprio trabalho sempre foi muito positivo. Então, a gente deixa essa provocação. O que fazer para continuar isso? Que é um legado pesado, né, importante de se manter, mas acima de tudo, como é que vocês entram naquela prateleira que está recheada de produtos no mundo inteiro? Como é que vocês vão competir com os destinos brasileiros, com os destinos internacionais, que está todo mundo lá
o passageiro está com dinheiro na mão, vocês sabem, as vendas estão cada vez maiores, tem os números do Boletim Brastor. Agora é só aproveitar a oportunidade de surfar na onda, mas tem que sim ter um trabalho antes para poder aproveitar ao máximo dessa oportunidade que está se surgindo. Combinado. Por nós aqui também, tranquilo. Fico aguardando a gravação para o resto da turma conseguir assistir depois, quando chegar. E aí a gente vai conversando. Já podem me colocar nesse grupo do WhatsApp aí. Tá bom. Eu fiquei super feliz que não tem bom dia, boa tarde, nem nada, para a gente poder rodar bem. E aí, depois, assim que a gente validar os nomes certinhos, eu já passo, inclusive, os contatos para a gente ajustar e oficializar os pontos focais com a turma daí também. Combinadíssimo, então. Da A gente minha parte, compartilha os super obrigado. materiais, né, André? É isso aí. Compartilhamos. E aí, no final da semana que vem, então, a gente tem a BAV. E aí, ali, acho que já deu essas 2 semanas aí para vocês olharem um pouquinho. A gente também daqui pensar em algumas coisas, já trocar algumas figurinhas. E aí, na BAV, a gente conversa um pouquinho melhor também, pessoalmente, ali, se conhecer. E já estruturar aí algumas primeiras ações. Beleza. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigado, Obrigada e pessoal. bem-vindos aí de Valeu. novo. Falou, valeu, Bem-vindos. pessoal. Contem Boa com a tarde. gente. Obrigado. Boa semana. Valeu, gente. Vocês também. Obrigada, gente.